Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Primeiro, eu preciso te dizer que está sendo muito bacana ler os comentários dos senhores e senhoras aqui a cada vídeo postado. Então, como o canal tem por objetivo discutir jurisprudência, discutir assuntos que são importantes para os concursos da advocacia pública e dos concursos em geral, não deixe de postar o seu comentário aqui embaixo. Me diga se você entendeu a tese, se você concorda, se você discorda do STJ, do STF, de mim. Então, o espaço é democrático, então escreva. Porque, ainda que seja algo que seja uma dúvida e de repente eu não consiga ver e responder, o canal tem crescido bastante e eu não consigo responder a todas as pessoas que fazem questionamentos, você deixa a dúvida aqui embaixo e vai aparecer alguém para discutir contigo, ou eu mesmo ou qualquer outra pessoa que seja capaz de responder o teu questionamento. Tem sido bacana ler os comentários, eu tenho aprendido muito, então deixa aqui embaixo tudo o que você pensa sobre a tese discutida, se você concorda ou discorda, porque ciência exata, só matemática, física e as ciências naturais. Direito é ciência dinâmica, então a gente pode até discordar das soluções encontradas pelo STJ e STF, porque nós temos o direito de discutir a ciência jurídica e de manifestar os nossos entendimentos. Até porque a própria jurisprudência muitas vezes se contradiz. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, e aí as coisas vão evoluindo a partir do momento em que nós discutimos teses. Deixa aqui seu comentário que eu te prometo que, se possível, eu vou te responder, mas eu leio praticamente todos, embora não consiga ter tempo para responder a todos os questionamentos. É isso. Vamos lá. Hoje nós vamos discutir uma decisão do STJ bastante interessante sobre medida atípica executiva. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre medida atípica executiva, que é a suspensão de passaporte e carteira nacional de habilitação como medidas postas no processo executivo que incentivam, entre aspas, o executado a cumprir as suas obrigações no processo executivo. Eu analisei o recurso em habeas corpus 97.876 de São Paulo no informativo 631 do STJ. Lá, o destaque da tese estabelecida pelo STJ nesse julgado foi: revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial não fundamentada e que não observou o contraditório proferida no bojo de execução por título extrajudicial. Embora a assertiva estabelecida enquanto destaque no julgado diz que é ilegal e arbitrário estabelecer retenção de passaporte, nós temos que nesse julgado a quarta turma estabeleceu 3 requisitos para que a medida executiva atípica possa ser entabulada num processo judicial, ou seja, no processo executivo. O julgado da quarta turma entende possível a execução da medida atípica de suspensão de passaporte quando presentes 3 requisitos. Primeiro, que se esgotem as medidas típicas, preste bastante atenção nisso. Segundo, que exista decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida. Terceiro, que essa decisão se sujeite a contraditório. Como já disse para os senhores, eu gravei um vídeo sobre isso à época, eu vou deixar o link aqui na descrição para você revisitar a discussão nesse recurso em habeas corpus 97.876. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma decisão da segunda turma, não da quarta. A quarta foi no informativo 631, mas da segunda turma, que julgou na data de ontem, 14/5, o habeas corpus 478.963 do Rio Grande do Sul. E chama muita atenção porque o paciente nesse habeas corpus é nada mais, nada menos do que o Ronaldinho Gaúcho, aquele jogador de futebol que, para quem conhece futebol, sabe que o apelido dele é bruxo, porque o camarada faz malabarismo com a bola, ou pelo menos fazia. O Ronaldinho Gaúcho é, portanto, paciente nesse habeas corpus e teve como decisão contrária aos seus interesses a suspensão do seu passaporte. Imagine, por exemplo, um jogador dessa envergadura, ainda que ex-jogador, mas com contatos no mundo inteiro, não poder viajar porque tem o passaporte suspenso em um processo executivo. Mas vamos entender o caso. O caso é bem simples. Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão respondem por multa ambiental em ACP proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A acusação é que a construtora deles, a empresa deles, promoveu dano ambiental em área de preservação permanente. Nós colhemos do histórico processual que os irmãos não estão nem aí para a ação. São representados inclusive pela Defensoria Pública do Estado. Essa parte realmente eu não entendi, porque eles são réus, mas foram citados pessoalmente e, obviamente, todo mundo sabe
que Ronaldinho Gaúcho possui amplo poder aquisitivo, pelo menos é o que parece acontecer, razão pela qual não se justificaria a defesa pela defensoria. O valor da multa original é de R$800 mil. O Bacenjude, que foi determinado judicialmente pelo juiz de primeiro grau, nada encontrou. E aí o Ministério Público, como medida atípica executiva, pediu a suspensão do passaporte dos irmãos, obviamente incluído aí o do Ronaldinho Gaúcho, e a suspensão também da Carteira Nacional de Habilitação. O juiz de primeiro grau indeferiu esse pedido, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão do juiz de primeiro grau em agravo de instrumento, estabelecendo 6 premissas no processo. É importante perceber isso porque essas premissas foram importantes para a decisão do STJ que a gente precisa entender. Vamos lá. Os réus se recusam a receber citações e intimações, não respondem a quaisquer das determinações judiciais a eles direcionadas, se eximem de indicar qualquer bem à penhora para a satisfação da dívida exequenda ou de praticar qualquer ato para reduzir os danos ambientais observados até o presente, em total menosprezo ao aparato judicial existente, pelo fato de que, apesar de fotografados rotineiramente em diferentes lugares do mundo, corroborando o trânsito internacional intenso mediante a juntada de certidões de movimentos migratórios, os recorrentes, curiosamente, em seu país de origem, possuem paradeiro incerto e ou não sabido. Pela gravidade dos atos que lhes são imputados, que afrontam vasta legislação ambiental, e aí especifica o TJ toda a legislação afrontada, e por último, porque ainda que o ente ministerial tenha ajuizado ações preventivas, tentando evitar o potencial dano, e ainda que tenham sido deferidas medidas judiciais aptas para tanto, a omissão quanto mais dos recorridos fez com que não apenas os danos se concretizassem, mas como também se potencializassem, mesmo após todas as medidas tomadas, com inclusive a combinação de multa diária, que soma hoje a quantia de mais de 8 milhões de reais, não houve sequer o cumprimento mínimo das medidas judiciais até o presente determinadas. O mundo dos fatos, termina o TJ do Rio Grande do Sul dizendo, no caso dos autos, continua existindo como se o sistema judicial cogência ou imperatividade alguma tivesse. Na prática, ignoram-se 2 dos princípios basilares, reitores da ordem jurídica, o da eficácia e o da efetividade da prestação jurisdicional, e esse processo já dura mais de 8 anos. Vamos voltar para os requisitos estabelecidos pela 4ª turma, analisados no início desse vídeo e no vídeo anterior do canal, acerca da possibilidade da suspensão do passaporte. De trás para frente, a decisão precisa se sujeitar a contraditório. Tudo bem, a decisão do Ronaldinho Gaúcho tem contraditório. Existe decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida. Tudo bem, nesse caso específico também. E é preciso que se esgotem as medidas típicas. Aqui nós temos uma situação bem interessante que a 2ª turma abre uma exceção adicional e esse é o ponto principal. A 4ª turma disse que para suspender passaporte você precisa que a decisão se sujeite a contraditório, que exista decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida e que se esgotem as medidas típicas. A 2ª turma, nessa situação do Ronaldinho Gaúcho, abre a possibilidade de suspensão de passaporte, ainda que não se esgotem todas as medidas típicas. Então, a decisão da 2ª turma vai além do que disse a 4ª turma e esse é o ponto principal. Se você chegou até aqui no vídeo, preste atenção porque isso é bastante importante. Olha o que diz nesse caso o STJ no HC do Ronaldinho Gaúcho. A imposição de prévio exaurimento da via típica é exigência que, se palatável no ordinário das coisas, precisa ser relativizada em alguns casos. É o que deve ocorrer quando o comportamento processual da parte, em qualquer das fases do processo, descortina a sua propensão à deslealdade ou à desordem. Logo, diante de um comportamento infringente à boa-fé objetiva, passa o juiz a desfrutar da possibilidade de utilizar-se de meios executivos atípicos antes mesmo de exaurir da via típica. Dizendo de outro modo, se a postura do devedor prenunciar que o emprego de meios subrogatórios ou indutivos típicos importará inócuo dispêndio de tempo e de recursos públicos para a movimentação da máquina judiciária, é perfeitamente possível que a execução seja inaugurada a partir do manejo de mecanismos indutivos ou subrogatórios atípicos. Então, nós temos o quê? A 4ª turma, quando inaugurou a decisão do STJ sobre a possibilidade de suspensão de passaporte,
disse que você precisava esgotar as medidas típicas, disse que você precisava de decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida e disse que você precisava de decisão que se sujeita a contraditório. Isso está no informativo 631. A segunda turma, agora, ao julgar o HC do Ronaldinho Gaúcho, no que diz respeito ao esgotamento das vias típicas, estabeleceu um adicional. Então nós podemos juntar os 3 requisitos da quarta turma e acrescentar o entendimento adicional da segunda turma e transformar aqueles requisitos nesses requisitos aqui. Para a suspensão de passaporte, é preciso que se esgotem as medidas típicas, o que está em azul é entendimento da quarta turma, o que está em vermelho é entendimento da segunda turma. Ou quando o comportamento processual da parte, em qualquer das fases do processo, descortina a sua propensão à deslealdade ou à desordem, agindo em violação à boa-fé objetiva. E aí, no que disse a quarta turma, decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida, decisão que se sujeita a contraditório. Então, nesse esquema, você tem o que está em azul, entendimento da quarta turma, e o que está em vermelho, entendimento adicional da segunda turma, e o entendimento da junção das duas coisas dá hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No HC do Ronaldinho Gaúcho, disse então o STJ, com efeito, ponderados os direitos fundamentais em colisão, direito à tutela ambiental efetiva e direito a livremente ir e vir, segundo a máxima da proporcionalidade, a tutela aos direitos ao meio ambiente sadio e ao processo efetivo e probo realmente justifica a restrição de uma fração da liberdade de locomoção dos pacientes, os quais continuam livres para transitar no território nacional. A suspensão foi de passaporte. É conveniente registrar que os pacientes dispõem de patrimônio de sobra para depositar o numerário devido nos autos do cumprimento de sentença e, com isso, tornarem desnecessária a medida coercitiva pendente. Ou seja, a persistência da restrição e a reticência na violação andam juntas. Portanto, somadas a conduta processualmente temerária dos pacientes a dispensar o prévio exaurimento das medidas executivas típicas, a consistente fundamentação da decisão e a observância do contraditório prévio, conclui-se que não houve constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir dos pacientes. Veja que a segunda turma pega os requisitos criados pela quarta turma e adiciona a possibilidade excepcional de se suspender passaporte, mesmo sem o esgotamento das medidas típicas, quando o comportamento processual da parte, em qualquer das fases do processo, descortina sua propensão à deslealdade ou à desordem, agindo em violação à boa-fé objetiva. Professor, então o que tem de novo? O que tem de novo é que a segunda turma pegou os requisitos da suspensão de passaporte da quarta turma e adicionou a hipótese de suspensão de passaporte, mesmo sem esgotamento das vias típicas, quando o executado age sem respeitar o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, sem agir com boa-fé processual, como acontece ou parece acontecer no processo que envolve Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão. É isso. Eu sou Birajara Casado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha da decisão. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.